isso, inicialmente, o convite a mim formulado pelo professor Paulo Modesto, presidente do Instituto Brasileiro de Direito Público, para participar desta mesa de encerramento do 4º Congresso Brasileiro das Empresas Estatais. Senti-me honrado pela lembrança e pela oportunidade de falar a este público de renomados membros da academia, especialmente porque o Tribunal de Contas da União, em sua missão de aprimorar a administração pública, tem todo o interesse em participar do debate do novo Estatuto Jurídico das Estatais. A Lei 13.303, a muito esperada, sem dúvida alguma, abriga valores caros para a administração, a exemplo da transparência, da accountability e a expectativa de fiscalização. Esses princípios margeiam cada um dos recentes mecanismos da lei das estatais. É bom lembrar que as decisões do CU tiveram forte influência nesse novo marco legal. Alguns dos novos dispositivos legais transcreveram expressamente a jurisprudência do CU. Por isso, sinto-me à vontade para compartilhar a visão do controle externo sobre esta matéria. É verdade que há muito o que discutir no novo marco regulatório. Existem dúvidas capitais quanto à data de entrada em vigor na nova legislação. Ainda, em razão da maior discricionariedade conferida aos gestores eminentemente em matéria licitatória, se comparada à Lei 8.666, existe um enorme campo de debate sobre as melhores práticas de gestão e governança à frente dessas liberdades. Espero poder contribuir para desatar alguns desses nós. Inicio contextualizando o momento histórico e a influência que os fatos sociopolíticos contemporâneos trouxeram à nova lei. O diploma legal foi criado e votado à sombra de um fortíssimo clamor social pelo combate à corrupção e pelo aumento da eficiência das empresas estatais. Presenciamos as consequências nefastas para as companhias e para o país resultante do ambiente crítico que se instalou, a exemplo das operações Lava Jato, radioatividade, trem recebedor, Pripyat. Sabemos como é difícil combater a corrupção. A complicação já começa na definição do termo. O que é, afinal, combater a corrupção? O que é corrupção? Qual o papel dos tribunais de contas nesse contexto? Qualquer país com resultados reais na batalha contra esquemas de desvios de recursos públicos, a exemplo da Coreia e de Hong Kong, na China, privilegia a prevenção, passando, é claro, pela transparência, pela accountability e pela expectativa de punição. Não se deve ignorar, também, a necessidade de se formar uma cultura coletiva que repudie desvios de conduta no trato da coisa pública. É importante trabalhar pela solidificação de valores morais e éticos nesse sentido. Sabemos que tais conceitos são fluidos e variam conforme o lugar, o tempo e a pessoa. Por isso, devemos nos concentrar naquilo que é unânime. Quem quer que administre o que é de outro, deve agir não no seu interesse, mas no interesse de quem lhe delegou o poder para administrar. Trago, nesse pano de fundo, a definição do PNUD: corrupção é o abuso do poder delegado, em benefício próprio. Conceito simples, objetivo, mas claro e correto. Se sabemos isso, resta-nos um desafio: como garantir que os administradores ajam no interesse institucional e não em privilégio próprio ou de terceiros? E, de novo, qual o papel dos tribunais de contas nessa máxima? A Lei 13.303 traz luz sobre essas questões, uma vez que inclui medidas preventivas e dificultadoras de desvios à finalidade pública. É claro que temos ciência que as novas regras não são remédio para todos os problemas, até porque medidas de governança nunca são absolutas, mas probabilísticas. A regra de ouro dos compliances é que nunca haverá o agente perfeito. O ideal seria um mix de capacidades entre Albert Einstein e Madre Teresa de Calcutá. Neste caso, não precisaríamos de controle nem mesmo de leis. Mas, como ainda estamos distantes da perfeição, toda organização humana admite a regra dos 20, 60, 20, chavão conceitual internacionalmente utilizado. Aproximadamente 20% das pessoas não precisam de regras, devido aos conceitos éticos e morais que trazem naturalmente consigo. De modo contrário, outros 20% estão predispostos a tirar proveito para si, independentemente do ambiente normativo. A maioria,
por sua vez, os 60%, são suscetíveis a desvios na medida em que surgem oportunidades. Admitindo esse quadro, podemos inferir que, quanto mais falhas forem as ações controle, quanto menos transparente for a gestão, menor a chance de detecção de desvios e maior será a certeza da impunidade, o que aumenta igualmente a possibilidade de agentes públicos, aqueles que se enquadram no grupo dos 60%, agirem em favor de seus próprios interesses e não no interesse institucional. Compliance e governança, portanto, são fortalecedores probabilísticos de resultado. Esses conceitos aparentemente óbvios, são uma ótima entrada para entender, no cerne, os princípios basilares da lei das estatais. São também incubadores do bom entendimento da importância dos tribunais de contas na República. Transparência, accountability e expectativa de controle garantem uma administração no interesse de todos. Não existe Estado verdadeiramente democrático que se sustente sem esses pilares. No que diz respeito à transparência, há uma observação a fazer. Por mais cristalino que seja um fato contábil, por exemplo, é necessário que se saiba interpretá-lo corretamente. Nesse particular é perceptível a importância das Cortes de Contas, uma vez que são as lentes especializadas que traduzem ao cidadão, em linguagem compreensível, o que chamamos de boa administração. Quando isso fica claro, todos têm como saber se os atos praticados são legais, oportunos, convenientes e se atendem ao interesse do cidadão. Neste ponto, abre-se ocasião à participação popular na República, espinha dorsal do combate à corrupção. O contexto moderno também é fator a ser considerado em nossa avaliação. Como todos sabem, vivemos em um mundo cada vez mais complexo. As rápidas transformações ambientais, econômicas e culturais do novo milênio têm impacto direto na vida do cidadão. A única certeza que temos é que tudo está em mutação, a relação entre as pessoas, o acesso à informação, as pesquisas científicas, o entretenimento, a imprensa, os esportes, a economia, a saúde, a educação. Evidentemente, as práticas de mercado do dia a dia das empresas públicas não ficam de fora, estão cada vez mais voláteis e complicadas. Na academia, houve considerável alavancagem nas ciências tecnológicas e sociais. Maior disponibilidade de informações, aliada a uma capacidade exponencial de processamento, viabilizaram amplos leques de pesquisa, antes impensáveis. Nessa mesma esteira, o direito tem de se ajustar ao dinâmico mundo fático, que deverá se submeter às normas e aos princípios estabelecidos pelo Estado democrático de direito. E mais, as constantes mutações do mercado também exigem um dinamismo das empresas estatais, as quais ressentem por não poderem agir com a velocidade necessária porque estão presas à rigidez do sistema normativo que, obviamente, depende de conflitos do mundo dos fatos para, só depois, disciplinar as relações aceitáveis em cada caso. E como isso leva algum tempo, torna-se fator de retardo à inovação no caso das estatais. Diante desse panorama, mais uma vez, torna-se tormentoso ao cidadão comum entender-se, de fato, a administração está sendo boa e se a empresa pública e a sociedade de economia mista estão sendo eficientes. Ainda que isso não fique muito claro à primeira vista, temos aí outro fator que dificulta identificar a corrupção. Novamente, os tribunais de contas, com sua reconhecida especialidade técnica, são os olhos especializados da sociedade. Das políticas públicas, adequação das decisões empresariais das companhias do Estado, somos as lentes especiais do cidadão. No assunto que tratamos aqui hoje, a nova governança das estatais, de forma muito clara, buscou ampliar a transparência e a expectativa de fiscalização dos negócios. Exigiu-se a publicação de atas e de relatórios de forma ativa para a sociedade, conferiu acesso ao público a sistemas de preços, licitações e contratos, determinou a emissão de pareceres quanto ao atingimento dos objetivos sociais de criação das companhias, coibindo desvio de finalidade, e explicitaram-se regras para o controle das empresas com capital minoritário público.
Além disso, criou-se o Comitê de Auditoria Estatutário, a fiscalizar os requisitos de investidura dos dirigentes e administradores. Ainda no quesito transparência, houve a disposição no Registro Público de Empresas Mercantis e Atividades afins de todas as empresas públicas e sociedades de economia mista, demandou-se maior abertura de sistemas corporativos para a fiscalização contínua e preditiva das Cortes de Contas, e limitou-se quando não justificado os gastos com publicidade e propaganda. Nesse quesito, se as divulgações não permitem ampla compreensão da gestão pública, tem pouco proveito à democracia. Por isso, o sistema Tribunais de Contas ainda é o instrumento adequado para cuidar, dia a dia, dos interesses da administração, na tradução desses valores. Devemos lembrar que boa parte da população não consegue entender se um contrato foi bem executado ou se uma política pública é eficiente. Também, devemos reconhecer que, em geral, a sociedade não foi treinada para perceber os sinais da incapacidade administrativa, essenciais à definição de seu voto futuro. Por isso, necessita de tradutores isentos de inclinações político-partidárias para lhes ajudar a compreender, de modo simples, algo que originalmente é complexo. Importante notar, também, que a gestão pública tem caminhado para um incremento da discricionariedade administrativa. Esse tem sido um dos efeitos naturais das transformações a que nos referimos anteriormente. Na medida em que se reconhece que o sistema normativo rígido é prejudicial à agilidade que uma empresa pública necessita, são imprescindíveis mecanismos alternativos que permitam ao gestor acompanhar a velocidade de mudança do mercado. Nesse sentido, o capítulo de licitações e contratos da Lei 13.303 aumenta a margem de liberdade do administrador estatal. Evidentemente, os alicerces republicanos sujeitam a discricionariedade e a devida motivação do ato produzido. Como os aqui presentes bem sabem, o ato discricionário não é optativo, mas uma obrigação. Definido o problema e delineada a melhor solução, temos aí um dever de agir e não uma possibilidade. Neste caso, a inação, além de caracterizar ineficiência, é constitucionalmente vedada. A liberdade, portanto, é relativa. Todo problema exige alguma solução, seja pela aceitação, mitigação ou transferência. A melhor opção, assim, será sempre comparativa, em termos de economicidade, eficácia, eficiência e efetividade. Nesta hipótese, escolher é uma obrigação. Os tribunais de contas representam a valoração da sociedade em relação ao bom manejo dessas liberdades. Eles detêm uma visão proativa na identificação das necessidades e uma crítica das discricionariedades administrativas para adimplemento do papel do Estado. Com isso, tanto se incrementa a expectativa de controle, como se viabiliza o caráter orientador mais efetivo das escolhas da gestão pública. Permitam-me citar uma aparente discutível discricionariedade na aplicação da nova lei. Segundo o artigo 91, a empresa pública e a sociedade de economia mista constituídas anteriormente à vigência da Lei 13.303 deverão, no prazo de 24 meses, promover as adaptações necessárias à adequação ao disposto na legislação. Tal dispositivo gera uma dúvida: no caso das citadas empresas, a lei só terá eficácia após 24 meses. Que tipo de liberdade existe nessa opção? É sabido que algumas das modificações de governança das estatais exigem, como a composição dos conselhos de administração ou a diretoria executiva, podem demandar alteração do estatuto social das empresas. Convocações de assembleia podem ser necessárias. A modificação da composição do capital e um maior número de conselheiros independentes, todas essas não se fazem de modo automático. As empresas, afinal, estão em pleno andamento, com um estatuto social, que é a lei interna da companhia, a seguir. Existem, nas sociedades de economia mista, uma prestação de contas também aos sócios privados. Significa que um certo tempo é necessário para a implementação de todas essas medidas estatutárias e 24 meses parecem razoáveis para isso. Existem outras modificações, contudo, que são de implementação imediata. No caso da investidura de novos administradores, foram alçados novos requisitos de posse de diretores e conselheiros.
Há de se atender os critérios da lei de ficha limpa, deve ser demonstrada a experiência profissional, deve haver formação acadêmica condizente, além de impossibilidades relativas a cargos em comissão na administração, ministros e secretários de Estado, nas agências reguladoras, nos sindicatos, além de outras regras. Essas medidas são impositivas a todos os novos administradores. Se tais condições incrementam a governança das empresas e se elas podem adotar tais regras, na ausência de justificativa contrária, a discricionariedade se torna a imposição. Não se justifica um retardo de 24 meses para a aplicação dessas novidades. De modo semelhante, as normas licitatórias também se impõem como ferramenta de alavancagem de eficiência administrativa. Pré-qualificação permanente, prioridade na utilização da contratação semi-integrada, definição de matriz de riscos, remuneração variável, contratos de eficiência, novos limites para a contratação direta, definições objetivas para a inexigibilidade, sanções estendíveis aos administradores das empresas contratadas, definição de obrigações de meio e obrigações de fim, fase recursal única. São numerosos os recursos. E não houve somente um empréstimo da Lei do Regime Diferenciado de Contratações Públicas, RDC. Existiu clara evolução em algumas de suas lacunas. E muito disso, vale lembrar, em razão da jurisprudência construída pelo CU com relação ao tema. Enfim, em um juízo de motivação sobre a aplicação das novas regras de licitações e contratos, qual a justificativa cabível para uma inércia de 2 anos de início das novas ferramentas? No máximo, quem sabe, um tempo para a capacitação dos agentes e adaptação dos sistemas de informática necessários como ferramental legislativo. Mas, o contexto já explicitado não exige urgência de entrada em vigor de um regramento mais atual? Sim, a sociedade e o mercado têm pressa por eficiência. O caráter orientador do CU também se sobreleva em face da interpretação de alguns dos novos institutos licitatórios criados. Levando em conta a clara relação com a jurisprudência do Tribunal relativa à utilização do RDC, inegável dissociar da boa interpretação as decisões já produzidas pela Corte Federal de Contas. Enfatizo, em referência disso, o uso da contratação integrada. Desde a Copa do Mundo de 2014, o CU tem alertado para a necessidade de se utilizar uma matriz de riscos, explicitando as responsabilidades por eventos novos, impactantes no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. O Acórdão 1510, por exemplo, revela que a ausência de tal instrumento, sem a definição exata de responsabilidades, em deveres de fim e de meio, ainda é fonte de litígios e incompletudes em obras públicas pelo país. Outra situação que merece destaque é o sigilo dos preços do certame. Levando em conta os diferentes tipos de objetos diuturnamente licitados pela administração, tal possibilidade deve ser vista não como obrigação, mas como faculdade. Por meio do Acórdão 306, o CU definiu que alguns objetos, em face à sua complexidade e previsibilidade de preços, e em prestígio à transparência da fase negocial, podem não se fazer vantajosos quando licitados com preços fechados. Em outra via, em termos de jurisprudência ser consolidada, creio que ainda temos que avançar quanto à interpretação dos requisitos contratuais para a celebração de aditivos. Segundo o artigo 81 da Lei 13.303, os contratos celebrados deverão ter cláusula que estabeleça a possibilidade de alteração, por acordo entre as partes, nos casos definidos no instrumento normativo. A palavra possibilidade pode não trazer o ímpeto necessário ao atingimento de alguns valores compulsórios a serem seguidos pelas companhias estatais. Como se trata de empresas com personalidade jurídica de direito privado, com relação a algumas cláusulas exorbitantes, típicas da supremacia do interesse público sobre o privado, poderia haver o entendimento de que tais obrigatoriedades não são explícitas. Para compensar tal questão, por se tratar de contratos por adesão, almejou-se que algumas regras estivessem especificadas nos próprios termos e não de maneira objetiva na legislação. As empresas que não concordassem com aquelas condições contratuais poderiam decidir simplesmente não participar da licitação.
Além disso, o termo possibilidade abriria a liberdade necessária para que, em algum caso concreto, uma ou outra regra seja justificadamente modificada, de acordo com as particularidades de cada oportunidade de negócio. A regra, contudo, é que haja uma obrigação de alteração contratual, sempre que presente o desequilíbrio. Imaginem negócios das empresas abandonados na primeira necessidade de aditivo, diante de um fato novo em que não haja concordância da contratada para as condições avançadas. Seriam centenas de obras e negócios abandonados pela metade. Em uma medida de governança. Sem dúvida, o exame oportuno dessas questões pode resultar em jurisprudência que elimine eventuais conflitos, além de produzir uma guia orientativa fundamentado não em suposições abstratas e teóricas, mas em casos concretos e à luz dos resultados objetivos da gestão estatal. De modo geral, creio ser essas as considerações que podem ser feitas neste momento. Esta, pelo menos, é a primeira impressão de quem olha para as mais recentes modificações normativas que alcançam as empresas estatais e acredita nos efeitos positivos do fortalecimento da transparência, da accountability e da expectativa do controle. Como afirmei no início, esses valores são códigos inibidores de desvios de conduta. A interpretação dos novos institutos legais, em viés educativo dos tribunais, integra o aplicador da lei e o fiscalizador, maximizando, em ação preventiva, a boa governança das empresas. Se é dever das Cortes de Contas induzir a boa administração no interesse do cidadão, cabe-nos aplicar nossa experiência e especialização desde os primeiros passos da aplicação da lei das estatais. No que depender de nós, tenham certeza, estaremos sempre dispostos ao diálogo e apresentar sugestões que contribuam para o sucesso da gestão pública, seja em que área for. Finalizo minha participação afirmando que este evento mostra-se muito oportuno, especialmente por abrir espaço à integração dos próximos passos que juntos haveremos de dar no sentido de aumentar a eficiência da atuação das nossas empresas. Muito obrigado.